O tema inicial, que é o choro para Deus tem resposta, né? E é sobre isso que vamos meditar nessa noite. Vamos lá. Irmãos, o Evangelho de Lucas, ou Lucas especificamente, é conhecido na história como o médico amado. Paulo fez esse relato. Ele não foi um discípulo visual ou ativo de Jesus. Acredita-se que ele se converteu após alguma viagem missionária do apóstolo Paulo. Mesmo ele não sendo um discípulo que vivenciou, que viu Jesus, que dividiu seus dias com o Mestre, a gente vê diante dos seus relatos um apreço, um amor, um zelo muito grande desse evangelista pela vida de Jesus. E talvez esse zelo dele levou ele a relatarmos o livro que acabamos de ler nessa noite. Lucas, ele foi considerado um historiador, porque ele foi um dos discípulos ou evangelistas, né? Que não viu o que aconteceu, porém pesquisou minuciosamente todas as coisas que se cumpriram entre nós, na vida de Jesus Cristo. Lucas também, ele é conhecido como o evangelista que apresenta Jesus como um homem perfeito. Tendo em vista que Lucas era grego, e os gregos, ele tinha a ideia do homem perfeito pelo corpo, pela estatura, pelo físico. E Lucas, ele vai apresentar que o homem perfeito não é aquilo que se vê, mas aquilo que se faz. Aleluia. E ele vai apresentar a nós o homem perfeito, a saber, Cristo Jesus. Glória. A Bíblia, irmãos, ela nunca foi, nunca e jamais será, para que a gente enalteça algum nome específico, a não ser a Deus. A Bíblia sempre foi e sempre será, não Deus falando do seu povo, mas Deus se apresentando a seu povo. A Bíblia, ela não é somente para nos conhecermos como a história se deu através do povo, mas como Deus se apresentou ao povo. A Bíblia, irmãos, nunca foi sobre o homem. A Bíblia sempre foi e sempre será sobre Deus. É por isso que nós não estamos aqui porque merecemos ou porque decidimos, mas porque Cristo um dia decidiu nos encontrar. Irmãos, eu não sei se é a primeira vez que você veio aqui hoje, mas pode ter certeza que você não decidiu vir. Cristo te trouxe aqui. Aleluias. E nesse versículo vai narrar uma história de uma mulher que perdeu seu filho, o seu único filho. E lá no versículo 11 vai dizer que no dia seguinte, Jesus se dirigiu para uma cidade específica, chamada essa Naim. O que nos chama a atenção para os versículos anteriores, porque se for no dia seguinte, talvez aconteceu alguma coisa interessante no dia anterior. E de fato aconteceu. Jesus estava em Cafarnaum e lá viu o centurião que enviou os judeus ali para clamar por Jesus pelo teu servo que estava enfermo, que estava doente. E Jesus, de prontidão, irmãos, porque não há uma casa que necessite dele que ele nega a sua ida. Aleluia. Precisou dele, chamou, ele está indo. Aleluia. Aleluia. Em prontidão, ele decide ir lá curar o servo do centurião. Chegando no meio do caminho, o centurião para ele, manda os seus amigos dizendo: Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa, mas eu sou homem sujeito à autoridade. E também tenho homens que eu mando ir e ele vai, que eu mando vir e ele vem, tenho servos que eu mando fazer e ele faz. E Jesus respondeu, olhando para a multidão que o cercava: de fato, nem em Israel eu vi uma fé tão grande. Glória. Irmãos, esse texto é magnífico. Jesus está olhando para um homem, um único homem, e está dizendo que a fé dele não foi encontrada dentro de uma nação inteira. Aleluia. Aleluia. E a gente pode se perguntar, mas por quê?
só porque ele disse que não é digno? Nenhum de nós somos. Agora, as palavras que ele falou para Jesus é que devemos nos atentar. Ele disse: eu sou homem, sob ou sujeito à autoridade. Ele está dizendo: eu tenho autoridade de mandar homens vir e homens vir, mas eu também sou sujeito a uma autoridade. Ele estava dizendo: Senhor, se o Senhor liberar uma palavra, eu sou tão sujeito à autoridade que vem dela, que o que o Senhor mandar eu fazer, assim eu farei. Aleluia! O capítulo 6 de Lucas, ele vai dizer que a fé, ela precisa ser tão fortificada, tão fortalecida, como se fosse uma casa construída sobre a rocha, que quando vem a chuva, não a derruba. Aleluia! E estamos vendo aqui, não somente a teoria de que Jesus falou, mas a prática daquilo que ele falou, através da vida de um homem, que está dizendo: Senhor, se a tua palavra for liberada, eu estou sujeito a ela. Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Só que a fé, ela não é algo que só nós ouvimos e guardamos em nós. Mas a fé é algo que ouvimos e produzimos ato através da fé. Aleluia! Eu lembro de quando eu era pequena, a minha mãe me dizia muito assim, quando ela falava para mim fazer alguma coisa, eu não fazia. Ela dizia assim: Paloma, eu falei com você, parece que entrou por aqui e saiu por aqui. Vocês já ouviram essa expressão? E eu, quando eu era pequena, eu ficava perguntando: Senhor, não, porque você não era cristã, né? Como que a voz da minha mãe entra num lado de ouvido e sai do outro? Não entendia isso. E ficava perguntando: como é que isso pode? Como é que a voz da minha mãe pode entrar no ouvido e sair pelo outro? E eu fui crescendo e o sermão era sempre o mesmo. Paloma, eu falo com você, parece que entra aqui e sai por aqui. Quando eu fui ficando adolescente mais ousado, porque adolescente a gente é ousado, eu falei: mãe, não é possível não a sua voz entrar aqui e sair por aqui, porque eu lembro de tudo que a senhora falou. E ela olhou para mim e falou assim: então por que você não faz? Aleluias. Oh, aleluias. Isso é a fé, irmãos. É a gente entrar num culto como esse, ouvir Jesus falar e sair lá fora, como o Alex falou, pregar a palavra dele. Oh, aleluia. Como a irmã louvou, ser carta dele. Aleluia. A gente não vem só para a igreja só para ouvir, a gente vem para a igreja para sair daqui fazendo tudo aquilo que a gente ouviu. Oh, aleluia. A fé é prática, irmãos. A fé em Cristo é tudo aquilo que praticamos além do culto. Oh, aleluia. Aqui a gente entrega o nosso melhor adoração a Deus, mas é lá fora que a gente mostra quem é nosso dono e a quem estamos sujeitos. Glórias a Deus. Jesus cura esse servo, irmãos. E no dia seguinte, ele parte para uma cidade chamada Naim. E quando ele estava chegando à porta da cidade, ele encontra um cortejo fúnebre. Uma viúva estava levando seu único filho para ser enterrado, irmãos. Aleluia. Nessa cidade, acredita-se, a gente não tem certeza 100%, até porque quase toda a Jerusalém foi destruída, Israel. Acredita que era uma cidade fortificada e a única porta que tinha para saída e para entrada era essa. Eu não sei se vocês já foram nas cidades do interior. Se eu não me engano, Campos de Jordão é assim. Você entra, tá escrito bem-vindo. Aí quando você sai pela mesma porta, tá escrito tchau. É uma única entrada e uma única saída. Não tem pra onde fugir. E parece que essa cidade era da mesma maneira, irmãos. E a porta da cidade era o lugar mais importante da cidade. Por quê?
A porta da cidade era lugar de referência, por exemplo, encontros. Naquele tempo não tinha shopping Interlagos. Todo mundo conhece. Meu irmão me encontra lá no shopping Interlagos. Nesse tempo não tinha, irmãos, não tinha praças. Então o ponto de encontro deles era a porta da cidade. Eles faziam negociações na porta da cidade. Eles faziam encontros na porta da cidade. Sempre o ponto de referência das cidades eram as suas portas, às vezes nomeadas por alguns números ou alguns nomes específicos, mas o que dá-nos a entender é que essa cidade específica só tinha um ponto de encontro. E havia uma viúva saindo com o seu filho morto dessa cidade, e Jesus chegando nessa idade, e batendo de frente nesse ponto de encontro, a porta. Aleluia. Glória a Deus. Houve 2 encontros. O Filho unigênito de Deus, vivo, mas que seu futuro era a morte. E havia um filho único de uma viúva morto, mas que ela não sabia que seu futuro era a vida. Aleluia. E o segundo encontro era o encontro de sentimentos, irmãos, entre a alegria e a morte. Aleluias. Aleluia, Jesus. Tem bastante pessoas que falam assim: Jesus realizou um milagre na vida daquela mulher sem ela pedir, sem ela clamar, porque de fato, fisicamente, a vida humana do filho dela já tinha se esvaído. É o último estágio da vida humana, pelo menos no nosso pensamento humanista, é a morte. Então muitos acreditam que ela não clamava mais pelo filho, porque ela acreditava que ele estava no último estágio da vida humana, a morte. Só que a gente vai ver que quando Jesus se encontra com eles, ele vê a mãe, normalmente, chorando. E a primeira coisa que ele faz quando ele encontra essa mãe chorando é consolar. Aleluia. Ele chega nessa mãe com um pouco de diferença, né? Porque a gente imagina assim: vem aqui, chora mesmo. E olha para ela e diz: não chores. Aleluia. Glória. Jesus, aparentemente na Bíblia não relata nenhum ato dessa moça em prol do filho dela, alguma oração, algum clamor. Só que quando Jesus chega perto dela, ela está chorando. Irmãos, choro é a última expressão do ser humano para pedir socorro. É por isso que o tema dessa noite é: o choro para Deus tem resposta. Aleluia. Irmãos, é impossível um Deus que se relaciona com o seu povo ouvir o choro, que é a última expressão humana para o socorro. Aleluia. E ficar inerte, ficar de braços cruzados. Tem coisa que não precisa orar mesmo não, irmãos. Tem coisa que não precisa clamar mesmo não, porque o choro da alma é a maior expressão que a gente necessita de socorro. Oh, aleluia. Eu acho ainda quando a Bíblia diz que ele não precisa saber, quando a nossa boca falha ou se movimente, para ele saber da nossa necessidade. Não, ele não precisa, porque ele contempla a alma, ele contempla o espírito, ele contempla os sentimentos. Tem coisa mesmo que a boca não precisa falar não. Sabe por quê? Porque o coração está cheio. E quando o coração está cheio, oh, aleluia, a gente expressa às vezes por choro. E quem disse que ele não interpreta o choro? Aleluia.
enterrando o filho. Oh, aleluias. Ela não precisa clamar muita coisa não, porque a alma dela já estava clamando há muito tempo. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Glória. Aleluias. Irmãos, a dor às vezes paralisa. Não, e não só a dor, a vista também paralisa. Ela estava vendo o filho dela dentro de um caixão e pensou: aqui é o último estágio para mim, e a única coisa que me resta é chorar mesmo. Aleluias. E é assim na nossa vida também. A gente olha para a nossa situação e pensa que é o final, e a nossa única saída é chorar. Oh, aleluia. Mas se for chorar nos pés daquele que pode ressuscitar, oh, aleluia, chora mesmo. Aleluia, Jesus. Chora mesmo, irmãos. Tem coisas que só Deus sabe o que se passa por dentro. Na verdade, eu acredito que Jesus se encontrou com dois estágios final. A dor humana. O último estágio da dor humana, considerado hoje pela ciência, é a depressão, a tristeza. É o último estágio da dor humana. E o outro estágio da vida humana, o final da vida física. E sabe onde Jesus vai primeiro? Na viúva. O físico do filho, ele curou o interno da mãe. É forte. Glória. É verdade. Aleluia, Jesus. Tem coisa que a gente precisa ser tocada para se movimentar, para ter respiro, para fazer. Sim, tem. Mas antes a gente tem que ser curado por dentro. Tem feridas, irmãos, que dói tanto, que impossibilita a gente até de respirar. Mas aquele que pode curar está aqui nessa noite dizendo: está curando feridas por dentro. Aleluia! Eu ainda faço a obra por dentro, porque eu tenho o poder de fazer por dentro e por fora. Aleluia! Oh, aleluias! Aleluias! Havia uma multidão contemplando a tristeza daquela mulher. Oh, aleluias! Tem gente que acompanha a gente na tristeza, isso é bom demais. Tem gente que em momentos difíceis, em momentos de dificuldades, é bom demais. Mas e quem tem poder de curar? A gente está tão preocupado em arrastar a multidão no momento da dificuldade e tão pouco preocupado em buscar aquele que pode resolver a dificuldade. Aleluias! Oh, aleluias! Eu já passei por essa situação, irmãos. Vou contar bem breve. Quando eu aceitei Jesus, bem rápido, porque eu acho que já deu tempo. Quando eu aceitei Jesus, eu era uma jovem de, sei lá, seus 18 anos, que passou 15 dias internado numa casa de um hospício, porque eu tentava suicídio. E quando o médico perguntava pra mim: por que você tenta suicídio? Eu falei: porque eu não quero mais viver. Se você me liberar, eu vou tentar de novo. Enquanto eu não conseguir morrer, eu não vou parar. E eu me perguntava pra Deus: mas Deus, por que eu ando tão sozinha? Eu vou chamar minha mãe, eu vou chamar não sei quem. E o vazio não saía do peito. Minha mãe me tirou forçada lá da casa, assinou os papéis lá pra sair do hospital. Você vai morrer aí dentro, os loucos vão te matar, meu Deus. Eu fui pra casa, irmãos. Em vez de melhorar, eu piorei, porque eu não conseguia sair da cama. Eu não penteava meu cabelo, eu não escovava os dentes, não limpava a casa. Um certo dia me deu um incômodo assim, sabe? Falei: não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou lá na casa da minha tia. É pertinho por aqui. Peguei uma
amarrei um coque no cabelo, porque meu cabelo era um bolo de cachorro que eu não podia. Amarrei um coque no cabelo, desci a rua. Quando eu atravessei, eu já estava numa crise de pânico, eu vi aquele tanto de gente atravessando a rua. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Queria morrer, depois estava com medo de morrer. Saí correndo, chorando, desesperada. Quando eu virei a esquina da casa da minha tia, eu dei de cara, irmãos. Bati assim no peito de um casal. Bati, voltei, olhei assim. Ele olhou pra mim, ele falou assim, você é a Paloma? Eu falei, pronto, morri. O homem sabe até meu nome. Ele olhou pra mim e falou assim, tem 30 minutos que eu tô te esperando. Porque Deus mandou eu vir aqui. Aleluia! Irmãos, não tinha ninguém que pudesse olhar para aquele casal e falar, vai olhar, ou orar pela minha filha, orar pela minha sobrinha, que ninguém nunca foi crente na minha família, irmãos. Mas Deus direcionou aquele rapaz a me encontrar. Aleluia! Como Deus direcionou o próprio Jesus a encontrar esse rapaz morto naquela porta. É, Jesus, aleluia! Como Deus direcionou Jesus para te trazer aqui nessa noite. Aleluia! Eu não tenho dinheiro não, irmãos, eu sou pobre. A gente trabalha muito, eu e meu esposo. Tem dia que eu falo para ele, meu irmão, você tem que irritar que eu quero parar de trabalhar. Eu sou pobre, irmãos, mas eu tenho alegria da vida. Aleluia! Eu tenho alegria de levantar todo dia. Eu tenho alegria, irmãos, de levantar, mesmo cansado, e trabalhar. Eu tenho alegria de voltar para casa, tomar meu banho, pentear meu cabelo. É simples, mas eu tenho alegria de fazer essas coisas. Eu tenho alegria de viver novamente. Oh, aleluia! Isso só é possível, irmãos, porque o dono da vida me encontrou. Isso só é possível porque o dono da vida, ele me restaurou. Tem mortes que vai além do físico e a gente nem sabe. Mas o dono da vida, oh, aleluia! O dono da vida, ele está querendo eu e você. Ele quer restaurar coisas na nossa vida que às vezes a gente nem lembrava mais que existia, mas que ainda dói, mas que ainda machuca. Oh, aleluia! Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Abre espaço para encontrar ele nessa noite. Abre espaço para o mestre nessa noite. Ele está querendo entrar na sua casa. Ele é o único que tem o poder de mudar a tua história. Ele é o único que tem o poder de mudar a tua mente, a tua alma, o teu coração. Oh, aleluia, o teu rumo. Oh, aleluia. Para muitos hoje a morte é o fim, mas para a gente que crê nesse daqui, irmãos, a morte é só uma passagem. Ele já venceu a morte dessa carne. Oh, morte, onde está a tua vitória? Mas a nossa está no Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, aquele que morreu para salvar eu e você. Oh, aleluia, para te dar vida. Ele morreu para te dar vida. Ele morreu para te dar vida. E não só vida nessa carne, e não só vida nessa terra, mas a vida no céu. Se não for motivo de você dar glória por esse versículo, irmãos, eu não sei mais o que pode ser naquele lugar do operador. Não haverá morte. Só haverá a presença que você tem no Deus. Oh, aleluia! E o versículo termina, irmãos, dizendo: e ele restaurou o filho à sua mãe. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Ele restaurou o filho à sua mãe. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem coisas que Deus está restaurando aqui nessa noite.
aqui nessa noite. Aleluias. Deus está restaurando coisas aqui nessa noite. Aleluias. Oh, aleluias. Eu creio. Abre o coração pro Senhor, irmãos. Aleluias. A vida aqui é curta demais. É dura, é. Mas a nossa vitória é garantida. Eu costumo dizer que o reino dos céus é uma batalha, sim. Mas é uma batalha já ganha. E é você que escolhe se quer lutar. Entra nesse exército. Oh, aleluia. Destrava suas armaduras. Aleluia. Se reveste dela. E vem pra guerra, irmãos. E vem pra guerra.